Gente, olha que bagunça que tá essa caixa de linha. Mas eu já sei como eu vou organizar. Vou separar em linhas de costura, de tricô e de bordado. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai ser bem melhor assim. Sabe o que isso me lembrou? A natureza, ela é diversa demais para ficar assim tudo misturado. E hoje, além de organizar essa bagunça aqui comigo, você vai descobrir como os cientistas organizaram essa bagunça da natureza. High energy, upbeat rock and roll, instrumental for 30-second news. YouTube video of a driving beat, perfect for dynamic and maintaining viewer engagement. Você já chamou um morcego de ave ou um tomate de legume? Parabéns! Você cometeu quase que um crime científico. Mas por hoje eu te perdoo. Para isso, existe a classificação dos seres vivos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Ciência Pra Quê? Tá legal. Por que classificar? Classificar é organizar os seres vivos com base nas diferenças e semelhanças entre eles. Isso ajuda a estudar, identificar e entender quem é parente de quem. É tipo uma grande árvore genealógica. O cara que começou essa organização foi o cientista sueco Carl von Linné, ou simplesmente Linneu. Ele criou um sistema com nomes em latim, usando o gênero e a espécie. Esse sistema ficou conhecido como um sistema binomial, ou seja, dois nomes. Por exemplo, a nossa espécie, Homo sapiens, sendo Homo o gênero e sapiens o epíteto específico, ou seja, é aquela característica que define essa espécie, aquela característica mais forte nessa espécie. Muito tempo depois de Linneu, os cientistas organizaram todos os seres vivos em táxons, ou seja, em vários grupos. Esses grupos poderiam conter seres vivos que apresentassem características semelhantes dentro de outros e de outros grupos, formando um grande grupo. Calma, ficou confuso? Então vamos lá. O grupo maior, aquele que é mais geral, que abrange seres vivos com pouquíssimas características em comum, é o reino. Por exemplo, o reino Plantae. O reino Plantae, ele engloba todos aqueles seres vivos que realizam fotossíntese. Em seguida, nós temos o filo. O filo engloba todos os seres vivos que apresentam estrutura e organização corporal semelhante. Logo depois vem a classe. A classe reúne aqueles seres vivos que já possuem mais características parecidas. E logo em seguida vem a ordem. A ordem vai reunir também aqueles seres vivos que possuem características parecidas, mas vai ser um número muito maior de características. O próximo grupo é a família. Aqui já fica mais fácil, né? Família vai ser todos aqueles parentes mais próximos, ou seja, vão ter ainda mais características parecidas entre cada ser vivo. Agora ficou tranquilo, né? Logo depois de família, vem o gênero. Os seres que pertencem ao mesmo gênero são muito parecidos. O que vai diferenciar aqui são pouquíssimas características. Por fim, chegamos ao último grupo taxonômico, que é a espécie. Indivíduos da mesma espécie possuem todas as características em comum. As variações entre cada indivíduo vão se dar não pela característica em si, mas por pequenas variações dentro dessa característica. Por exemplo, a cor do olho. Na espécie humana, nós temos o olho verde, o olho azul, o olho castanho. O próprio olho castanho pode ser castanho claro, castanho médio, escuro, enfim. Indivíduos da mesma espécie são praticamente iguais.
Rei Felipe comeu omelete frito grande e espetacular. Se você não decorar isso, você não decora mais nada. Isso é uma estratégia para você se lembrar da ordem de cada grupo taxonômico. Rei Felipe comeu omelete frito grande e espetacular. Ou seja, rei de reino, Felipe de filo, comeu de classe, omelete de ordem, frito de família, grande de gênero e espetacular de espécie. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas afinal, como é que são classificados os seres vivos? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre os grandes reinos, 5 grandes reinos, certo? Primeiro que nós vamos falar é o reino Plantae, ou seja, o reino das plantas, que engloba todos os seres vivos que realizam fotossíntese. A fotossíntese é um assunto para um próximo vídeo, mas é importante você saber que as plantas produzem o próprio alimento através do processo de fotossíntese. E além disso, elas ficam sempre quietinhas na dela. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem no mesmo local. O próximo reino é o reino Animalia, ou reino animal. O nosso reino. Sim, porque nós, a espécie humana, também somos animais. Os animais se movimentam, comem outros seres vivos. Tanto as plantas, o reino Plantae, quanto o reino animal, os animais, são grupos muito diversos, com diversas classes, ordens, famílias, etc. Para falar sobre cada um desses grupos, seria necessário que a gente passasse vários dias aqui. Então, continue acompanhando o nosso canal, que vai ter vídeo sobre cada grupo específico, certo? O próximo reino é o reino Fungi, o reino dos fungos. Provavelmente você já viu aquele bolorzinho de pão, aquele mofo nas frutas, né? Aquela nuvenzinha branca ali nas frutas. Aquilo ali são fungos. E os mais comuns, que muitas vezes são bonitinhos até, que são representados nos nossos desenhos na infância, são os cogumelos. Os fungos não são plantas, não são animais. Não são plantas porque não produzem o próprio alimento, não realizam fotossíntese. E também não são animais porque, entre outras características, eles não saem do lugar, eles são sésseis. Contudo, os fungos são importantíssimos para manter o equilíbrio ecológico, porque são eles, junto com as bactérias, vamos falar já já, que realizam o processo de decomposição da matéria orgânica. Bom, já que falamos de decompositores, temos que falar também do grupo das bactérias, o reino Monera. As bactérias são seres microscópicos, mas que estão em toda parte, inclusive em você, nesse mesmo momento aí, tá? Tanto por fora, espalhadas na nossa pele, como também dentro do nosso organismo. Tem essas bactérias, as bactérias que vivem, por exemplo, no nosso trato intestinal, no nosso intestino, são bactérias boas, que ajudam a digestão dos alimentos. E por fim, fica o reino protista, que é aquele reino que engloba uma galera que não se encaixa em lugar nenhum. São as algas, os protozoários, ou seja, os outros da biologia. Classificar os seres vivos é entender a ordem por trás da diversidade. Não é decorar nome difícil, é perceber conexões. E agora, quando alguém perguntar ciência para quê, você já sabe, para entender a vida, inclusive a sua. Prontinho, agora sim, fica até mais fácil de trabalhar, não é mesmo? Morcego é mamífero, não ave, baleia também é mamífero, não peixe, e cogumelo não é planta. Ah, os vírus não entram nessa classificação. E cá entre nós, boa parte da comunidade científica nem considera que eles sejam seres vivos. É que a biologia adora confundir quem acha que sabe de tudo. Pessoal, para que o meu canal cresça e eu continue gravando vídeos, postando conteúdos aqui para você,
eu preciso que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Certinho? Conto com você! Perfect for dynamic and maintaining